E começando no versículo 31. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me sejas necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Versículo de número 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Eu quero que você repita o versículo 58. Vamos todos juntos? 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Só a primeira frase. E Pedro seguiu de longe. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite. Eu não costumo dar muito título, mas eu quero dar um título dizendo: o perigo de seguir Jesus de longe. E eu quero que você diga para o teu irmão que está do teu lado, e a última vez, primeira e última que eu falo isso, diga para o teu irmão: não siga Jesus de longe. Assente glorificando o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, irmãos, ele foi o primeiro apóstolo. Eu gostaria de muito silêncio, que eu não tenho muito tempo para ministrar, mas eu quero um silêncio para você entender o que Deus tem para essa noite. Ele foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas narram como Pedro sendo o primeiro. O versículo de João, como se ele fosse o segundo. Mas na verdade, o nome dele, Jesus disse que era Cefas. Isso vem do aramaico, que se chama Kefas. Isso se chama, quando ele bota Kefas, é rocha. Então Jesus chama ele de rocha, que em grego é Petros ou pedra. Por isso o nome dele passa a ser Pedro, mas na verdade o nome de Pedro não é Pedro. Ele foi um homem típico do campo, um homem simples, um homem que era muito direto, era muito impulsivo. Pedro, ele também possuía uma aptidão natural para a liderança. Apesar de ele não ter estudado em nenhuma escola rabínica, ele não ter tido nenhum tipo de instrução
teológica, Pedro era um homem que tinha uma aptidão muito forte por liderança. Tu olha isso pela forma calorosa, vigorosa que ele fazia as coisas, muito comunicativo. A Bíblia diz que ele é filho de Jonas. Jesus, na verdade, diz que ele é filho de Jonas. Ele era o discípulo mais sanguíneo de Jesus, também o mais citado na Bíblia. Em primeiro lugar estava Pedro, em segundo foi Judas, que foi o mais citado, mas Pedro foi o primeiro. O mais citado na Bíblia de todos os apóstolos foi Pedro. E o que teve maior participação no ministério de Jesus também foi Pedro. Aquele que teve mais presença fisicamente, presença de corpo, foi Pedro. Ele foi o que teve mais influência, e ele era o que falava em alguns momentos que aparentemente parecia que era para estar calado, mas ele tinha essa impulsividade e ele conseguia interromper tudo e falar. Ele é natural de um vilarejo chamado Betsaida, isso fica na Galileia, mas ele foi morar em Cafarnaum, e era o único discípulo também que diz que é casado. Na verdade, os discípulos de Jesus, todos eles vêm da Galileia. Se você for fazer uma pesquisa, vocês vão... Todos não, exceto Judas. Os 11 discípulos vieram da Galileia, eram galileus. Somente Judas era da Judeia. Judas, o nome dele é Judas Iscariotes, porque você não vai ver sobrenome na Bíblia. Toda vez que a Bíblia traz um sobrenome, o local onde essa pessoa morava. José de Arimateia, ele era de Arimateia. Então, ali Judas Iscariote, ele é de Criote, que é um local na Judeia. Então, o único, na verdade, judeu ali era Jesus, porque Jesus não era de Nazaré. Jesus, ele nasceu em Belém, da Judeia, e ele, numa perseguição, ele foi embora para o Egito com a sua família. Quando ele volta, o filho de Herodes está governando a família com medo, vai para Nazaré, mas isso era para se cumprir o que a Bíblia diz, que ele seria chamado de o Nazareno, e Jesus, na verdade, é criado em Nazaré, por isso chama-se Jesus de Nazaré, mas Jesus foi criado, e ele, na verdade, não era natural de Nazaré. Pedro era um galileu, e é interessante que ele não tinha nenhum tipo de ensinamento teológico, mas claro que vivendo dentro da nação de Israel, todos conheciam Deus, conheciam profecias e sabiam, na verdade, um pouco das coisas que deveriam estar acontecendo. Interessante, irmãos, que quando ele faz a primeira pregação, a primeira coisa que aqueles homens da lei olham em Atos 4:13 é que ele era indouto, ele não tinha conhecimento, e a primeira coisa que eles olham nisso, e eles veem um homem intrépido falando. Esse homem ele foi marcado por uma presença muito forte no ministério. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, todos com medo, todos com receio, porque as ondas batiam, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas, e quem diz que, mestre, se for o Senhor que eu vá? Pedro sai e anda sobre as águas. Então Pedro era uma pessoa que ele participava de fato do ministério. Quando Jesus fez 2 perguntas aos seus discípulos, e ele disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? E uns disseram Elias, outros disseram Jeremias, outros disseram um dos profetas. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha essa coisa de ser impetuoso, mas Deus usava Pedro, porque Jesus disse: quem te revelou isso? Não foi carne nem sangue, quem te revelou isso foi o Pai que está no céu. Pedro, ele aparece em diversos milagres que Jesus faz, meio que protegendo Jesus. Com o cego Bartimeu, está lá ele protegendo. Com a mulher do fluxo de sangue, é ele que diz: mestre, todos te apertam. Pedro era muito ativo. Quando a mulher cananeia vem atrás, Pedro vai e fala: Senhor, despede essa mulher vem gritando atrás de nós. Então Pedro, ele tem uma participação muito forte, muito presente nesse ministério. E eu acredito que, se olhando para a vida desses homens e olhando para Pedro, na verdade, se Jesus fosse um fundador de uma igreja, Pedro deveria ser o co-pastor,
porque Pedro tinha uma participação muito grande, Pedro tinha uma participação muito tremenda. Esse texto que nós lemos, ele é muito interessante, porque parece que aqui começa a virar a vida de Pedro. Nesse texto que nós lemos aqui, parece que as coisas mudaram, porque pela impulsividade de Pedro, ele se levanta para falar isso nesse dia. Foi justamente o dia da Santa Ceia, da última ceia, e eles estavam ali, e Jesus faz todo o discurso. Se você for ler desde o início do capítulo 26, tu vai ver que é a última ceia, e eles acabaram de ceiar. Jesus faz a declaração do traidor, e quando eles vão para um local específico, a Bíblia diz que Jesus continua falando, e quando Jesus continua falando, Pedro diz: eu jamais vou te abandonar, mesmo que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. E Jesus dá uma palavra que eu acho que caiu para Pedro de uma maneira muito dura. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro falou: estou pronto para morrer contigo. E os discípulos disseram: nós também. Só que eu acredito que na cabeça de Pedro, naquele momento, deve ter passado 1 milhão de coisas. Em primeiro lugar, Pedro largou família para seguir Jesus. Pedro largou todas as pessoas, os seus amigos, o seu trabalho, que era pescar, para seguir Jesus. Pedro largou tudo que ele tinha, casa, para seguir Jesus. Seguiu Jesus de uma forma, como eu disse aqui, muito forte, muito presente. Ele era um dos que estava lado a lado, ele era um dos que estava pegando ali no pesado, e de repente ele ouve uma palavra do mestre que é muito dura. Jesus diz para ele: tu vai me negar, e tu vai me negar 3 vezes. Tu vai me negar 3 vezes num só dia. E Pedro está dizendo: eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a entregar minha vida pelo Senhor. E Jesus está dizendo: tu vai me negar. E eu fico pensando, eu parei alguns momentos aqui lendo isso, e eu comecei a pensar como isso aconteceu. A Bíblia diz que logo após isso, Jesus é levado. E aí Pedro, que era tão próximo, Pedro que era tão presente, ele começa a ter uma atitude estranha. A Bíblia diz que Pedro é levado, Jesus é levado, e Pedro começa a se afastar e segue Jesus de longe. E o perigo de seguir Jesus de longe é de você sofrer influência de outras pessoas, ou até mesmo o nosso adversário começar a influenciar a nossa vida. E Pedro, ele começa a seguir Jesus de longe, e quando ele está no meio olhando para ver o que ia acontecer, diz a Bíblia de uma forma muito clara que uma mulher se aproxima. Pedro teme pela sua vida. Pedro temeu, ele disse que morreria por Jesus, mas ali ele temeu e ele disse: eu não conheço esse homem. E ele continuou seguindo a Jesus de longe. Só que agora uma outra pessoa falou: você é Galileu também, você está seguindo ele, você é discípulo dele. Ele falou: não conheço esse homem. Pela 3ª vez, uma outra pessoa diz: você fala como eles, você é um deles. E ele falou: eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que Pedro, ele se retira do ambiente. Pedro sai dali, e a partir desse momento você não ouve mais falar nesse discípulo. Um discípulo que teve todo um apreço por Jesus, um discípulo que teve toda uma proximidade com Cristo. Nesse momento ele some da história, ele desaparece das páginas da Bíblia até a crucificação. Eu entendo que Pedro estava ali sim, eu acredito que Pedro continuou seguindo Jesus de longe, eu acredito que Pedro viu toda a crucificação, até porque ele amava Jesus, apesar de ter negado. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, e eu comecei a pensar sobre isso, e pensar sobre a minha vida, e pensar sobre a vida de irmãos, porque nós em alguns momentos também negamos a Jesus, nós em alguns momentos também falhamos com o Mestre. Apesar de quando a gente aceita Jesus
E quando Jesus entra no nosso coração de verdade, a gente faz promessa para Ele. A gente diz para Ele: Senhor, eu nunca mais vou te abandonar. Senhor, eu nunca mais vou pecar. Senhor, eu nunca mais vou sair da tua presença. Só que o tempo passa e a gente começa a se distanciar um pouco de Cristo, e a gente começa a servir Jesus um pouco de longe. E quando a gente começa a servir Jesus de longe, começa a vir algumas coisas para nos rodear e nos direcionar para outros caminhos. E nesse momento parece que a gente esquece de Jesus, parece que a gente esquece das promessas que nós fizemos a Ele, e nós começamos a negá-lo de uma maneira não explícita como Pedro, mas negá-lo no nosso dia a dia, deixando de priorizá-lo na nossa vida. Às vezes não vivemos para o culto, para assistir um jogo de futebol. Às vezes não estamos na igreja para ficar em casa vendo um filme. Às vezes não oramos, não lemos a Bíblia, deixamos de lado, mas ficamos horas na internet ou na frente de uma Netflix. Nós temos que entender que isso também é uma forma de tirar a prioridade de Jesus e dar prioridade a outras coisas. Nós também negamos a Ele. Eu entendo Pedro, porque Pedro, nesse momento que começou a servir de longe, algumas outras coisas vieram e tomaram o lugar de Jesus. Eu não duvido que tenha pessoas aqui dentro que já negou Jesus, pessoas aqui dentro que talvez no local de trabalho, de colégio, tenha se envergonhado e não disse a verdade que era crente. Talvez tenha pessoas aqui dentro que vai participar da ceia e que não abriu seu coração diante de um amigo que precisava de uma palavra, mas tu teve vergonha de dizer, porque vai dizer: é fanático, é crente fanático. Tá vendo? Não é fanático, porque a gente às vezes se esconde atrás de algumas vergonhas e acaba deixando de pregar a verdade, e às vezes aquela pessoa precisava de uma palavra nossa. Aleluia. Nós negamos Jesus também, e nós estamos aqui dentro, e nós participamos da ceia, nós estamos aqui e já traímos Ele. Pessoas talvez que já cometeram pecados muito maiores, mas por que não se rebelam? Por que não falam? Porque infelizmente, irmãos, a igreja se tornou um lugar implacável, que não perdoa. Às vezes nós temos vontade de se abrir, mas a gente não se abre, porque a gente não sabe quem está escutando do outro lado, e nós somos implacáveis. A vontade às vezes é chegar para uma irmã, para um irmão e falar assim: eu pequei. Mas o que ela vai dizer? Aonde vai parar o teu nome? Porque nós somos implacáveis aqui dentro, mas quando nós saímos para evangelizar, não, aí eu sou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O camarada pode ter matado, estuprado, roubado, agredido pai e mãe, mas a palavra que sai da minha boca é João 3,16, porque Deus amou o mundo, Ele te perdoa. Não, mas eu fiz isso, Ele te perdoa. Quando vem para dentro da igreja, a gente não tem a mesma compaixão com o irmão. A gente não consegue olhar para o irmão como uma pessoa que em determinado momento fraquejou e agora que precisa da tua ajuda, a gente deixa ele no chão, a gente não levanta o caído. Jesus não ensinou isso. Só que nós olhamos para isso e achamos que é normal. A gente começa a citar a Bíblia para o pecador. Irmãos, pessoas que já fizeram coisas terríveis, não fizeram, o teu irmão que está aqui dentro não fez nada na frente de uma pessoa lá fora, e a gente está julgando eles, e a gente está botando o dedo. Por isso que é difícil hoje alguém se abrir na igreja e dizer: pastor, eu quero confessar, porque muitas vezes os líderes, eu digo os pastores, falham, porque houve dentro do gabinete conta, infelizmente, porque a gente precisa aprender com Jesus. Jesus não tinha problema de alma, Ele chorou na frente dos discípulos, Ele pediu: ore comigo. Jesus não tinha problema com isso, com alma. Nós temos. A gente não quer mostrar fraqueza. O que vão pensar de mim? O que vão pensar do pastor? O que vão pensar do meu líder? Ele chorou, ele pediu ajuda. O que vão dizer? Um bom líder não tem problema de expor as suas fraquezas. Um líder de verdade
Ele pede ajuda sim, porque no dia que alguém precisar dele, ele está ali com uma mão para levantar. A Bíblia diz que Pedro sai, apesar de dizer estou pronto para morrer, ele negou. Alguém viu Pedro negando? Não. Algum discípulo viu Pedro negando? Alguém chegou para Pedro e disse: Pedro, vem cá, aquela palavra que o mestre falou cumpriu? Aconteceu? Não, porque Pedro foi embora. Pedro, ele não ficou nem para esperar isso acontecer, de alguém se aproximar dele. A Bíblia diz que tudo se cumpre. Jesus é levado, Jesus é açoitado, Jesus é crucificado, e depois que Jesus morre naquela cruz, e ele diz: está consumado. A Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia pega o corpo de Jesus, conduz o corpo de Jesus até uma caverna, um sepulcro, e Jesus fica lá. No terceiro dia, de manhã cedinho, do terceiro dia, no raiado dia, eu já expliquei aqui porque os 3 dias, ele acontece, não literalmente 24 horas, eu já expliquei isso. Frações de dia são considerados dias. Se você fizer uma compra numa loja, 24 horas, tu comprar 5 para meia-noite, de uma sexta-feira, quando chegar no sábado, você vai falar: não, agora está fazendo, não está fazendo um dia, já fez, porque quando virar o relógio, mesmo que tenha 5 minutos antes, você comprou na sexta-feira. Assim foi Jesus, quando ele foi levado, ele morreu às 3 da tarde, e contou sexta, contou sábado inteiro, domingo de manhã já era o terceiro dia. É assim que ela conta. Por isso, domingo de manhã estava lá as Marias, procurando Jesus. E é interessante que somente o Evangelho de Marcos diz algo. Diz que quando ele ressuscita, os anjos aparecem a Maria Madalena e diz assim: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Diga aos discípulos. Aí o anjo diz: e a Pedro? Aí eu fiquei pensando: Pedro não é mais discípulo? Porque ele diz aos discípulos, e diga a Pedro também. Quando eu olhei, eu falei: ué, Jesus não considerava mais Pedro um discípulo? O que aconteceu? Será que Pedro já não está mais no grupo, na equipe? Será que Pedro não faz parte mais dos 12, agora dos 11, porque Judas já estava morto? Será que Pedro não faz mais parte desse grupo? Será que Jesus excluiu? Interessante isso, porque eu fiquei imaginando os dias de hoje. Se acontece isso, alguém vai dizer: ih, rapaz, a casa caiu para Pedro, vai ser disciplinado. E eles já estavam esperando isso, Jesus chamar Pedro. E agora Jesus vai tratar com Pedro. Agora ele vai tratar. E a Bíblia diz que ele marca um local exato. Ele diz: vai aos discípulos e a Pedro, que eles vão, que ele vai, que o Senhor vai adiante dele para a Galileia. E quando eles chegam na Galileia, Jesus está preparando algo na praia quando eles estão pescando, porque Pedro mais uma vez exerce a liderança de forma equivocada e vai para o mar. Quando eles vão para o mar, Jesus aparece e usa a mesma, isso está em João: joga a rede do lado direito. Quando eles jogaram e eles pegaram 153 grandes peixes, eles falaram: é o Senhor, apesar de eles não reconhecerem Jesus, porque Jesus estava no corpo glorificado. Diz a Bíblia que eles correm e eles vão para a praia. Eles chegam na praia e eles sabem que Jesus já tem pão, já tem brasa, Jesus já está preparando tudo. Interessante isso, irmãos, porque eles vão procurando
um Jesus e eles acham outro Jesus. E Jesus vai até Pedro, e isso é profundo. Jesus se dirige até Pedro, e agora não é mais o Raboni que está ali, agora é o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto. Agora não é mais o mestre da Galileia, agora já é o Senhor dos Senhores glorificado que está ali. Ele olha para Pedro e ele diz: Pedro, tu me amas. E ele usa um termo, ele não usa o amor como um amor de amigo, ele usa um amor chamado agapau, que é um amor incondicional. Em grego essa palavra é amor incondicional. Ele diz: Pedro, agapau a mim. Pedro diz: Senhor, filéu a ti, te amo como um grande amigo. Jesus repete: Pedro, agapau a mim, tu me ama de forma incondicional. Pedro diz: Senhor, filéu a ti, eu te amo como meu amigo. Pedro agora está com medo de errar, porque ele disse: eu morro por ti, e ele negou. Jesus conhece o coração de Pedro. Aí Jesus vira e fala: Pedro, tu me amas como um amigo. Na terceira vez Jesus fala para ele isso. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo como um grande amigo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O que esperavam de Jesus ali não aconteceu, porque quando Jesus faz isso, ele não vai julgar, ele vai levantar aquele que está caído. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele olha Pedro nesse momento, ele diz algo tremendo, irmãos, para você entender como é o amor de Deus na nossa vida. Ele não diz: tu está em disciplina, não. Ele diz: tu me amas como um amigo. Ele falou: eu te amo como amigo. Apacenta as minhas ovelhas. A partir de hoje tu é o pastor. A partir de hoje tu é o primeiro pastor. Jesus veio para resgatar e não para jogar no inferno. Jesus veio para levantar o que está caído, não para destruir a alma do homem. Jesus veio para te levantar do pó e da cinza e dizer: ainda há oportunidade e possibilidade de redenção. Foi para isso que ele se manifestou, porque quando os discípulos estavam falando: é ele, não é mais ele, agora é alguém que verteu o seu sangue na cruz do Calvário e veio para resgatar aquele que o diabo tinha tomado. Se Jesus vai ali e acusa Pedro, ele perde, porque Pedro já tinha dito: vou pescar, quem vai comigo? Quando Pedro fala isso, é dizendo: eu vou voltar para a minha prática anterior. Jesus aparece na praia e diga: não, Pedro, é uma outra coisa que tu vai fazer. O que, Senhor? Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, se alguém pensa em te ver caído, destruído, eu quero te dizer uma coisa: Deus resgata, e não foi os 11 que estavam ali, não, foi Pedro que foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Quando você estiver fazendo uso desse sangue, desse pão aqui, lembre-se que ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, não para te jogar no inferno, mas para te tirar de lá. E se você não tem alguém para confessar, confesse a ele, que entende a alma do homem. Ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, te amo como amigo. Ele falou: basta isso, para que você apacente as minhas ovelhas. Fica de pé, igreja.